Olá, guerreiro, olá, guerreira. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você sabia que algo que você perde todos os dias, algo que você descarta sem pensar, pode ser exatamente a chave que o inimigo está usando para entrar na sua vida? Você sabia que o seu próprio cabelo pode se tornar uma chave de acesso para a bruxaria, se levantar contra você? Isso não é uma teoria, não é uma história de terror para te assustar. Esta é uma verdade do mundo espiritual, uma tática das trevas que precisa ser exposta. Eu tive acesso a revelações de pessoas que estiveram do outro lado, como o ex-bruxo Ayo Obadele, que confirmam como o ocultismo opera nos detalhes, naquilo que nós desprezamos. E hoje essa verdade será revelada a você. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo em um dos segredos mais bem guardados da feitiçaria. Eu vou te mostrar por que o seu cabelo é tão poderoso espiritualmente, como ele é usado em rituais para te amarrar, te adoecer e te paralisar, e como eles fazem para ter acesso a ele. Mas o mais importante, eu vou te entregar as chaves espirituais para anular todo o ataque, quebrar toda a maldição que já foi feita usando o seu cabelo no passado e selar a sua vida de uma forma que nenhum bruxo, nenhum feiticeiro jamais possa te tocar novamente. O que você vai aprender aqui hoje vai mudar o seu nível de proteção e autoridade espiritual para sempre. Antes de mergulharmos fundo nesta revelação, se o seu coração já está queimando, deixe o seu like para que esta mensagem de libertação alcance mais pessoas que estão debaixo de ataque e nem sabem. E comente aqui embaixo de qual cidade, de qual estado ou país você está me assistindo. Eu quero ver até onde a nossa frente de batalha está se espalhando. Escreva aí nos comentários, pois a nossa união em espírito cria uma muralha de fogo contra o inimigo. Vamos começar. Parte 1. O DNA espiritual. Por que o seu cabelo é tão poderoso? Para entender a guerra, você precisa entender o campo de batalha e as armas do inimigo. E a primeira pergunta que precisamos responder é: por que o cabelo? Por que não outra coisa? Por que algo tão simples tem tanto poder nas mãos de quem trabalha para as trevas? A resposta é que o seu cabelo não é apenas um conjunto de fios ou células mortas. No mundo espiritual, o seu cabelo é uma extensão da sua identidade. Ele carrega o que eu chamo de DNA espiritual. Pense nisso. O seu cabelo contém o seu código genético físico, seu DNA. Da mesma forma, ele carrega uma assinatura energética e espiritual que é única, que pertence somente a você. É um selo da sua identidade. Essa não é uma ideia nova. Desde os tempos bíblicos, o cabelo sempre foi visto como um símbolo de força, de consagração e de identidade. Lembre-se da história de Sansão. A força dele não estava nos músculos, mas no voto que ele representava através dos seus cabelos compridos. Enquanto o cabelo dele estava intacto, o voto estava intacto, e o Espírito de Deus vinha sobre ele com uma força sobrenatural. O inimigo sabia disso. Dalila não buscou quebrar os ossos de Sansão. Ela buscou cortar o cabelo dele. Porque ao cortar o cabelo, ela não estava apenas removendo fios, estava quebrando um princípio espiritual, um voto, uma aliança. Pense também nos nazireus. Em Israel, eles faziam um voto de consagração a Deus, e uma das regras era não cortar o cabelo. O cabelo comprido era um sinal público, uma declaração visível de que aquela pessoa era separada, consagrada para um propósito divino. O que isso nos ensina? Que o seu cabelo é um símbolo espiritual da sua força, da sua aliança e da sua identidade. Ele é um registro vivo de quem você é, e é exatamente por isso que ele se torna um alvo tão valioso para a bruxaria. Porque para o ocultismo, ter acesso a um fio do seu cabelo é como ter acesso a uma cópia da chave da sua casa. Eles não têm a chave mestra, mas com aquela cópia eles podem tentar forçar a fechadura, podem tentar encontrar uma brecha para entrar. Cada fio de cabelo que cai de você carrega sua energia, sua marca, sua essência. Ele é um elo, uma ponte que conecta o mundo físico ao seu espírito. E os feiticeiros que estudam esses princípios para o mal sabem disso. Eles sabem que ao pegar algo que é intrinsecamente seu, eles podem criar um ponto de contato para lançar seus feitiços e maldições. Eles não precisam de você por inteiro. Eles precisam apenas de uma parte que te represente. E o cabelo é a parte mais fácil e mais poderosa de se obter. Parte 2. O arsenal das trevas. Como o cabelo é usado em rituais.
Agora que você entende o porquê, vamos entender o como. Como na prática um fio de cabelo se transforma em uma arma espiritual. Eu vou te revelar agora os mecanismos que o ocultismo utiliza. Quando um bruxo ou feiticeiro obtém um fio de cabelo seu, ele o utiliza principalmente em 3 tipos de rituais de alta periculosidade. O primeiro são os feitiços de amarração e controle. A amarração é um dos rituais mais comuns. O cabelo da pessoa-alvo é literalmente amarrado junto com outros elementos. O nome da pessoa escrito num papel, uma foto, peças de roupa íntima, velas de cores específicas e até mesmo fluidos corporais. Esse emaranhado de objetos é consagrado a uma entidade demoníaca. O objetivo? Criar uma ligação espiritual forçada. Se for uma amarração amorosa, a intenção é manipular a vontade e os sentimentos da pessoa para que ela fique obcecada, submissa, sem conseguir pensar em mais nada. Se for uma amarração para destruir a vida financeira, eles amarram o cabelo a objetos que simbolizam miséria e perda. O cabelo funciona como a âncora do feitiço. É o que diz a entidade. É esta pessoa que eu quero que você persiga. É a energia dela que está neste fio. O segundo uso é em sacrifícios e oferendas. Neste cenário, o cabelo é usado como uma representação simbólica da própria pessoa. Ele é colocado em um altar e oferecido a uma entidade demoníaca como parte de um pacto. Por exemplo, alguém que te inveja pode levar um fio de cabelo seu a um bruxo e pedir que sua saúde seja destruída. O bruxo, então, oferece aquele fio de cabelo a um demônio de enfermidade, dizendo: eu te dou acesso a esta vida, representada por este cabelo, em troca de você colocar uma doença nela. No mundo espiritual, isso é um ato de entrega. É como se a sua vida estivesse sendo negociada em um altar maligno sem o seu conhecimento. O cabelo se torna a sua assinatura nesse contrato diabólico. E o terceiro, e talvez o mais devastador, é a criação de um ponto de contato em um altar. Vamos falar sobre o que é um altar de bruxaria. Um altar não é apenas uma mesa com velas. Um altar no ocultismo é um portal. É um ponto de encontro entre o mundo físico e o mundo espiritual demoníaco. É um lugar de legalidade para as trevas agirem. Quando o seu cabelo é colocado nesse altar, ele serve como um ponto de ligação direto, um GPS espiritual. Pense em um endereço de IP que conecta um computador a uma rede. O seu cabelo no altar funciona da mesma forma. Ele conecta o seu espírito àquela central de comando demoníaca. A partir daquele altar, o bruxo pode monitorar sua vida, enviar ataques contínuos, criar confusão mental, plantar pensamentos de medo e opressão. Ao fazer isso, eles criam o que a Bíblia chama de legalidade. Eles criam direitos espirituais falsos contra você. É falso porque não vem de Deus, mas no reino das trevas, que opera por princípios de legalidade, ter um objeto pessoal seu, consagrado a eles, abre uma brecha. E é através dessa brecha que a opressão, a enfermidade, a confusão mental e os ataques começam a entrar na sua vida. Muitos ataques espirituais não começam com grandes eventos, mas com algo pequeno e desprezado, como um simples fio de cabelo. Parte 3. Confissões do ocultismo. A realidade por trás dos bastidores. Para que você entenda que isso não é algo distante, mas uma realidade perigosamente próxima, quero compartilhar as táticas que ex-praticantes de bruxaria revelam sobre como esses materiais são coletados. Eles são instruídos a serem oportunistas e discretos. Eles sabem que as pessoas não dão valor a isso. Então, como eles coletam os cabelos? Da forma mais simples que você pode imaginar, em um salão de beleza, guardando o cabelo que foi cortado e jogado no chão. Em uma visita à sua casa, passando a mão discretamente no seu sofá ou no seu travesseiro, pegando fios de cabelo de um pente ou escova que você usou, em um abraço, tirando um fio de cabelo da sua roupa, no assento do seu carro. Para eles, cada um desses fios é um troféu, uma munição. Eles os guardam em pequenos sacos, potes, e os levam para os seus laboratórios espirituais, os seus altares. E lá, o que para você era lixo, para eles é a matéria-prima para um trabalho de destruição. Esses testemunhos revelam que os rituais eram feitos para causar efeitos específicos. Cabelos eram queimados com enxofre para trazer enfermidades.
eram enterrados em cemitérios para trazer um espírito de morte e depressão sobre a pessoa. Eram mergulhados em líquidos com sangue de animais para criar um pacto de sangue e trazer miséria. Isso não acontecia há séculos. Isso acontece hoje, agora. Muitas pessoas estão sendo vítimas de ataques ferozes e não têm a menor ideia de que a porta de entrada foi algo que elas mesmas descartaram. Estão lutando contra sintomas sem nunca conseguir diagnosticar a causa, porque a causa não é física, é espiritual. Parte 4. O diagnóstico espiritual. Sinais de que você pode estar sob ataque. Diante de tudo isso, como saber? Como discernir se os problemas que você enfrenta podem ter uma raiz espiritual ligada a esse tipo de ataque? O Espírito Santo nos dá discernimento. Preste atenção a estes sinais. Não se trata de ficar paranoico, mas de ser espiritualmente inteligente. Um dos sinais mais comuns são as dores de cabeça súbitas e inexplicáveis, uma pressão na nuca, uma sensação de peso na cabeça que não passa com remédios. Isso acontece porque o ataque vindo de um altar através do cabelo muitas vezes visa a mente, o centro de comando da sua vida. O objetivo é gerar confusão, bloquear seu raciocínio, impedir que você ouça a voz de Deus. Outro sinal é uma confusão mental persistente. Você se sente aéreo, esquecido, com dificuldade de se concentrar. Parece que há uma névoa na sua mente. Decisões que antes eram simples se tornam extremamente difíceis. Isso é um ataque direto para paralisar seu progresso e sua capacidade de tomar boas decisões. Opressão e tristeza repentinas. Você estava bem e, do nada, uma onda de angústia, de medo ou de tristeza profunda te invade, sem nenhuma causa aparente. É um peso espiritual que te joga para baixo. Isso muitas vezes é o reflexo de um trabalho feito em um altar para apagar a sua alegria e a sua força. Enfermidades que os médicos não conseguem diagnosticar. Você faz dezenas de exames e todos dão resultados normais, mas você continua sentindo dores, fraqueza, problemas de pele, problemas digestivos. Quando a medicina não encontra a causa, é hora de investigar o mundo espiritual. Muitas doenças são, na verdade, espíritos de enfermidade que encontraram uma brecha para se instalar no corpo. Pesadelos recorrentes, especialmente sonhos, onde você se vê sendo amarrado, perseguido, ou onde pessoas estranhas estão mexendo na sua cabeça ou no seu cabelo. O mundo dos sonhos é um campo de batalha espiritual, e muitas vezes Deus nos usa para revelar os ataques que estão acontecendo no oculto. Se você se identifica com vários desses sintomas, não é para entrar em pânico, é para se levantar em autoridade, porque a revelação do plano do inimigo é o primeiro passo para a sua vitória total. Parte 5. O selo divino, a proteção que anula toda bruxaria. Agora, chegamos ao ponto mais importante deste ensinamento. Eu te mostrei o poder que um fio de cabelo tem nas mãos da bruxaria, mas agora eu vou te mostrar que esse poder se torna absolutamente nulo e impotente diante do poder que há em você através de Cristo Jesus. Toda essa estratégia do inimigo só funciona quando a pessoa vive sem cobertura espiritual. Um feitiço só tem poder quando ele encontra uma vida desprotegida, uma casa sem muros, uma porta sem tranca. Mas quando a sua vida, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estão consagrados a Deus, a história é completamente diferente. Escute esta verdade e guarde-a no seu coração. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você entende a profundidade disso? Isso não é apenas uma frase poética, é uma declaração de propriedade, de controle e de proteção soberana. Deus não está apenas ciente de quantos fios de cabelo você tem. Ele os possui. Cada um deles pertence a Ele. Eles estão sob a jurisdição do reino dos céus. Portanto, quando um bruxo pega um fio de cabelo seu para usar em um ritual, ele não está pegando algo que é seu. Ele está tentando roubar uma propriedade de Deus. E nenhum demônio, nenhum principado tem autoridade para tocar no que pertence ao Deus Altíssimo sem a permissão dele. Então, como ativamos essa proteção de forma prática e diária? Com 3 práticas espirituais inegociáveis. Primeiro, a oração de consagração pessoal. Você precisa deliberadamente entregar cada parte do seu ser a Deus. Isso inclui o seu corpo.
Reze de forma específica. Senhor Deus, eu consagro a Ti o meu corpo, que é templo do Teu Espírito Santo. Eu consagro a minha mente, os meus pensamentos. Eu consagro a minha saúde. E eu declaro que cada fio de cabelo da minha cabeça pertence a Ti. Eles estão contados e guardados por Ti. Nenhum mal pode usá-los como instrumento contra mim, porque eles estão debaixo do Teu senhorio. Faça isso com fé. A consagração cria um selo divino sobre você. Segundo, a cobertura diária com o sangue de Jesus. O sangue de Cristo é a arma mais poderosa do universo. Ele anula toda acusação e destrói toda obra das trevas. Todas as manhãs, antes de sair de casa, declare: eu cubro a mim, minha família, minha casa e meu corpo com o sangue poderoso de Jesus. Nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhuma seta do inimigo pode atravessar a barreira do sangue de Cristo. O sangue de Jesus cria um perímetro de segurança espiritual ao seu redor. Terceiro, declarar versículos de proteção. A palavra de Deus é uma espada. Use-a. Declare o Salmo 91 sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você declara a palavra, os anjos de Deus entram em ação para cumprir o que foi dito. Quando você vive debaixo dessa cobertura, o bruxo pode até encontrar um fio de cabelo seu, mas quando ele o levar para o altar, nada vai acontecer. Aquele fio estará espiritualmente morto para os propósitos dele, porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Parte 6. Quebrando as maldições do passado. Sua restauração completa. Mas e se algo já foi feito no passado? E se antes de eu ter esse conhecimento, meu cabelo foi usado contra mim? A autoridade de Cristo não se limita ao presente. Ela alcança o seu passado e cancela toda a obra das trevas. Não importa o que foi feito, não importa o quão poderoso foi o ritual. O poder do nome de Jesus é infinitamente maior. Agora mesmo, eu vou te conduzir em uma oração de cancelamento e restauração. Onde quer que você esteja, se posicione com fé. Se puder, coloque a mão sobre a sua cabeça como um ato profético e repita essa oração em voz alta comigo, com autoridade. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na Tua presença. Eu me coloco debaixo da autoridade do Teu nome, que está acima de todo nome. Senhor, eu peço perdão por toda brecha que eu possa ter dado ao inimigo na minha ignorância. E agora, pela autoridade que me foi concedida na cruz do Calvário, eu cancelo, anulo e desfaço toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria ou qualquer ritual das trevas que já foi feito contra a minha vida, usando fios do meu cabelo ou qualquer outro objeto pessoal meu. Eu declaro que todo altar que foi levantado com o meu nome é agora queimado pelo fogo do Espírito Santo. Toda palavra de maldição lançada contra mim é transformada em bênção. Toda amarração é desfeita. Toda oferenda feita com o meu nome é anulada pelo sangue de Jesus. Eu quebro toda ligação espiritual entre mim e esses altares malignos. Eu declaro que todo direito espiritual falso que o inimigo reivindicou sobre a minha saúde, minhas finanças, minha mente e minha família está revogado agora, em nome de Jesus. Eu liberto o meu corpo de todo espírito de enfermidade. Eu liberto a minha mente de toda confusão e opressão. Eu tomo de volta tudo o que o inimigo me roubou. O poder da cruz é a minha sentença final, e eu declaro que estou livre, selado e protegido pelo poder de Deus. Amém e amém. Guerreiro, guerreira, o que acabamos de fazer foi um ato de guerra e de libertação. A verdadeira vitória não está em viver com medo, com paranoia de quem pega no seu cabelo. A verdadeira vitória está em viver com tanta certeza da sua cobertura espiritual que o inimigo pode tentar, mas ele não vai conseguir. A sua segurança não está em controlar o ambiente físico, mas em dominar o ambiente espiritual através da sua aliança com Cristo. A sua mentalidade a partir de hoje deve ser: meus fios de cabelo estão contados por Deus, e nenhum bruxo pode usá-los contra mim quando eu estou coberto pela autoridade do sangue de Cristo. Reforce essa verdade no seu espírito todos os dias. A revelação te trouxe conhecimento, e o conhecimento, quando aplicado com fé, te dá autoridade. Você não é mais um alvo fácil. Você é uma fortaleza de Deus.
Para selar esta vitória e esta declaração no mundo espiritual, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Vá agora nos comentários e declare esta frase com toda a sua fé. Meus cabelos pertencem ao Senhor e nenhum mal me tocará. Isso não é apenas um comentário para engajar o vídeo. Isso é um decreto no mundo espiritual. É você se posicionando, tomando posse da sua herança de proteção e declarando ao inferno quem é o dono da sua vida. Declare a sua vitória para que todos vejam. Se esta mensagem abriu os seus olhos e fortaleceu o seu espírito, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Muitos estão sofrendo ataques em silêncio porque desconhecem essa verdade. Seja um canal de libertação na vida de alguém hoje. E se você ainda não faz parte do nosso exército, se inscreva no canal para continuar recebendo armas espirituais para as suas batalhas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele cele a sua vida, sua casa e sua família. Que nenhuma arma forjada contra você prospere, e toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Permaneça firme e inabalável. Nos vemos na próxima batalha.